bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês que estão aí nos assistindo. Está começando o Véu Rasgado Podcast. Nesse programa, então, nós trazemos nossos convidados para contar os seus testemunhos. E eu creio que será mais um testemunho que irá abençoar a sua casa, que irá abençoar a sua vida. Para quem não me conhece, então, eu me chamo Alexandre e ao meu lado está a minha esposa. Olá pessoal, eu sou a Tice. É um prazer estarmos aqui reunidos por mais um episódio, mais um propósito, em que muitas vidas serão alcançadas através desse projeto. Muitas pessoas serão libertas, serão curadas. Muitas pessoas serão renovadas através de cada testemunho, porque cada testemunho está sendo bênção. Está sendo uma Cada bênção. testemunho a gente se emociona toda vez que a gente assiste novamente e olha, te dizer, o Senhor é grandioso sobre nossas vidas. A gente sai edificado daqui, a gente sai maravilhado. E não podemos deixar de agradecer aos nossos patrocinadores que estão nos apoiando nesse projeto. Né? Se estamos aqui hoje é graças a vocês também, a graça do Senhor pela vida de vocês. Então agradecer a Sorrifácil. E para vocês que estão aí nos assistindo, a Sorrifácil ela está disponibilizando 10% de desconto para você que está assistindo e dizer que foi através do Véu Rasgado. Então você adquire 10% em qualquer tratamento dentário, tá? Então a Sorrifácil já está dando um presente para vocês, nossos ouvintes. E também agradecemos a Peralta Barbearia, Harmonize Persianas e Lotéricas São Geraldo. Que a graça do Senhor e a prosperidade de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês. Vocês fazem parte de todas as vidas que são alcançadas e agradecemos a vocês por nos disponibilizar essa oportunidade de estarmos aqui também. E então vamos apresentar o nosso convidado, o pastor Sandro, que tem um ministério lindo aqui na cidade de Juí, está à frente da CEPAM. Então hoje vai contar o seu testemunho de como conheceu a Jesus. Então nos conte, pastor, como que você conheceu, se você vem de uma família cristã, se foi alguma adversidade da sua vida que aconteceu para que se colocasse no caminho de Jesus, ou algum eventual, um convite, algo que aconteceu para que então você começasse no caminho do Senhor. Ok, quero cumprimentar a todos os que nos acompanham neste momento, né? Você, Alexandre, Tirce, um prazer muito grande estar aqui com vocês. E é uma alegria poder rasgar também o nosso véu, né? Amém. Poder abrir o nosso coração, falar das coisas que aconteceram exatamente há 24 anos atrás, né? Eu estou completando 2 dúzias, né, de conversão, 2 dúzias de anos, né? Mas lembro como se fosse ontem, né? Eu creio que muitas pessoas que vão ouvir esse vídeo talvez tenham menos tempo de vida aqui na Terra que eu tenho de conversão, mas eu me sinto um menino ainda, sempre aprendendo, sempre crescendo, né? Aliás, o apóstolo Paulo diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Então, acredito que nada está pronto, tudo consecutivamente melhorado, né? Sim. Avançado, né? E é assim que lá em 1999, em meio a tantas tribulações e tantas inquietudes, né? Com uma vida aparentemente normal, né? Normal, entre aspas, porque a gente acha que a gente não precisa de Jesus. Né? Eu havia me formado já em 92, eu sou da primeira turma da Unijuí de Direito, e comecei a exercer a profissão em 92. Né? Fui a Catuípe, lá eu me casei com a pastora Lisandra em 1992, do qual temos 2 filhos, e começando uma vida normal, ela como professora de colégio, mais tarde como diretora, e eu como advogado, né, exercendo tranquilamente. Nesse tempo também fui para a rádio de Catuípe, lá a Rádio Águas Claras, e desenvolvemos um trabalho secular, um programa de áudio, então com uma boa audiência, tudo parecia normal. Mas as situações foram levando-me a questionar a existência, será que Deus é real, né? Eu não sou de família cristã, eu fui o primeiro da família dos meus pais a se converter. Amém. Somos de família religiosa, assim. Lá nos anos 80, eu fui levado a um seminário para ser um sacerdote romano. Olha.
E fiquei 3 anos internado, interno, né? Como chamava, né? E fui desqualificado para aquela missão. Não estava apto, não tinha aptidão, realmente não tinha, né? E aí voltei para a minha cidade de Catuípe, né? Nesse tempo já estava um tempo em Santo Ângelo, depois Santa Maria, Vale Vêneto, que é uma outra cidadezinha onde eu passei um tempo no seminário. E retorno para Catuípe para estudar Direito na Unijuí, né? Depois de ter estado no quartel um tempo em Santa Maria também. E aí começa uma história com a minha esposa, né? A gente tem a religião básica que a gente acreditava dentro da família, né? Fazendo tudo aquilo que os nossos pais fizeram, nossos avós. Ensinamento, né? Que vinha de geração, isso, né? Passado de casa, né? Mas tu sabe que parece que Deus tem um plano com tudo, que Ele vai te levando à necessidade que a religião não te dá. É verdade. Suprimento que você precisa, você só vai encontrar em Jesus. Mas a gente não sabia, né? Em 96 nasce o nosso primeiro filho, né? Chega um parente, um tio meu da família, e exatamente no dia que a gente ia tomar umas decisões sobre o meu filho, então, ele chega e me apresenta Jesus. Eu disse, olha, eu não tenho nada contra Jesus, eu quero Jesus da minha vida, mas tu já recebeu ele e tal, me apresentou o texto básico de Romanos ali. Tu tens que confessar com a boca e crer com o coração. Você concorda? Eu concordo, né? Fizemos aquilo ali e continuamos a vida. Quer dizer que a minha conversão não se deu ali, mas ali se deu primeiro passo. O primeiro passo, o verbo. Eu falei que eu queria Jesus e tal, né? Levou ainda 3 anos, de 96 até 99, mas ali começamos uma decadência emocional, uma decadência financeira, uma decadência conjugal, né? E as situações foram sendo levadas por momentos que eu já não sabia mais o que fazer. Eu precisava de um Deus operante na minha vida. Entendi. E como eu trabalhava numa rádio, eu comecei a abrir o meu coração para um colega de rádio, né? Que era um companheiro meu que também havia tido um bom tempo de conversão, mas que havia parado. E quando eu comecei a questionar ele parou, ele disse, eu sei o que está acontecendo. Está sendo usado para me trazer para a igreja. E eu quero te convidar, se você vem comigo. Eu digo, olha, cara, igreja eu tenho, pensei, né? Religião, cada um tem a sua e tal. Mas eu desafiei mais ele, e me desafiei também, digo, querer encontrar Jesus. Numa audiência, como eu trabalhava com audiências diariamente, e se Jesus é vivo, eu quero ter uma audiência com Jesus. E ele disse, olha, Sandro, é possível. Depende da agenda de Jesus, eu não sei se é exatamente, né? Mas uma coisa te digo, a Bíblia diz que aquele que procura acha. Amém. Isso aí. E baseado nessas coisas, a gente foi levado a começar a estudar a palavra. Alguns meses depois, um irmão dele, que era bem forte na fé, começou a liberar palavras sobre a minha vida. E cada vez a minha vida começou a entrar num caos maior, né? Uma dificuldade de entendimento. Meu Deus do céu, o que eu preciso fazer para me resolver? A minha alma estava angustiada. Eu venho de famílias que tios tiraram a vida, meu pai depressivo, praticamente toda a vida dele, eu vi meu pai depressivo, né, querendo tirar a sua própria vida, e eu não sabia que aquilo contagiava ou contaminava o ambiente. Sim. Só que o Satanás, ele é tão esperto que às vezes, como eu era religioso e daquela forma, ele nunca operou na minha vida. Mas quando eu comecei a me voltar, aquilo começou a querer vir. Então uma angústia, uma tristeza da alma muito grande. E esse irmão, esse novo ajudante, vamos chamar assim, da fé, porque nós somos ajudantes uns dos outros, nós abrimos o caminho para que o caminho chegue, né? Amém. Que é Jesus. Ele me disse, olha, Sandro, eu creio que existe uma palavra profética para ti, mas eu não sei qual é a palavra profética. Eu posso te levar numa pessoa aí que tem o dom da profecia, ela vai orar se Deus quiser manifestar alguma. Eu queria uma coisa palpável. Entendi. Eu queria uma coisa que realmente eu pudesse dizer assim, Deus está me mandando fazer isso. Um sinal. Como um sinal, Uhum. Um sinal, uma evidência, uma experiência, né? Então tá, vamos marcar um dia aí, nós vamos nessa tal pessoa. Passado alguns dias, eu acho que talvez uma meia dúzia de dias, uma semana, me veio no coração de novo ir na casa desse irmão de novo, né, e dizer para ele, cara, me leva o quanto antes, porque eu não estou aguentando mais, né?
Tu já estava clamando. Eu já estava no limite, meu, querendo jogar a toalha, né? Ou daqui a pouco vou ter que ir para um local de tratamento psicoterápico, sei lá o que tem que acontecer comigo. A guerra na tua mente estava... Tava no limite. Eu sabia que estava no limite, né? Quando ele me recebeu na casa dele, eu e a minha esposa, ele me propôs assim, ó, eu não sei se é você, mas o Espírito Santo me disse neste dia, nesta madrugada, que viria aqui em casa um casal. E se caso esse casal é vocês, você vai receber agora a salvação. Meu Deus. Isso. Isso era mais ou menos setembro de 99. Fazem 24 anos que isso aconteceu. Na hora que ele me colocou aquilo, parece que aquilo entrou já diretamente no meu coração. Esse cara tem uma palavra para mim. E ele, na maior humildade do mundo, ele vai lá dentro da casa dele, nós estávamos lá de fora, traz uma Bíblia enorme, né? Aquela Bíblia de profeta mesmo. Aquele livrão grande, assim, eu cheguei a assustar com o negócio. Será que tem alguma coisa aí dentro? Um baú. E ele traz a palavra, exatamente aquela palavra que fala assim, ó. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu querer ter misericórdia e compaixão de quem eu desejo ter compaixão. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. Porque ele diz a Faraó, eu endureci o teu coração para mostrar em todo o mundo o meu poder. Amém. Amém. E eu faço do mesmo barro um vaso para honra e outro para desonra. Sim. E daí ele faz uma pergunta, assim, o próprio Deus faz uma pergunta, ou não tem o oleiro o direito de fazer este vaso? Cara, quando ele disse aquilo, cara, eu vi que eu estava entrando num caminho da desonra e eu não tinha como me recuperar mais senão através de Deus, através de Jesus. Eu recebi aquilo e quebrantou meu coração instantaneamente. A palavra, A palavra liberta. Ela entrou literalmente como uma espada. Sim. E eu disse para minha esposa, que não entendeu nada, porque a salvação ela é pessoal, né? O outro não entende. Se tu viu aquela palavra é para nós. Aquela palavra é para nós. Não, aquela palavra é para nós. Ela também viveria o processo dela. Viveria, poucos meses depois. Né? E eu saí dali, eu fui para minha casa, irmãos, e assim, ó, eu fiquei, eu acho que uma semana chorando e lendo a Bíblia. Chorando e lendo a Bíblia. Lia e chorava. O temor desceu. Temor. Naquele momento eu dizia assim, Senhor, tu podia ter me usado para algumas coisas, mas agora eu já estou com 33 anos. Eu pensava que eu era um velho. Hoje eu estou com 57 e acho que sou novo. Mas verdadeiramente eu disse isso para Deus. Senhor, com 33 anos, o que o homem pode esperar? Eu podia ter feito uma teologia, eu podia ter me encostado num pastor que me ensinasse, mas agora já não há mais tempo. E eu li a palavra de Juízes, capítulo 6, que fala da história de Gideão. Eu nem conhecia a história de Gideão, para dizer a verdade, né? Onde ele fala ali que era o mais pobre, de uma família sem expressão, de uma tribo sem expressão, e está malhando trigo no lagar. E naquele momento eu vi que eu era o Gideão. Eu era um homem sem expressão, embora em atividade. Se identificou com aquela palavra. Muito. Eu estava numa condição ruim, né? Mas eu estava, tipo assim, malhando trigo no lagar. Eu estava defendendo o pouco que eu podia defender. E Deus chama Gideão de homem valente. E daí eu disse, então Deus está me chamando de homem valente? Eu não sou nada, mas ele me chama de valente? E eu comecei a receber. Já deu um ânimo. Peguei o ânimo novo e ali começa a minha história. Né? Isso é 99, né? Aí uma história impactante, porque daí tudo se levanta contra nos primeiros meses para conspirar, né? É que o inferno tá se revoltando. Ele quer parar. Né? Ele Se quer parar revolta. tudo. Se revolta. É que ele querendo, ele presume, né, o que Deus iria te usar, quem Deus iria te levantar, Verdade. né? E no momento que a gente está incomodando o inferno, significa que a gente está no caminho certo, né? Isso é verdade. Verdade, Tias. Eu imagino assim, ó, enquanto você não está batalhando contra, né? Tá tudo tranquilo, a vida tá mais ou menos... Ainda que ele vai te judiando bastante, você não sente tanta dificuldade. É verdade. Mas no momento em que você começa a se levantar contra, o inferno começa a dar os seus botes, né? Ele começa a trabalhar, né? E eu que fazia todos os processos para os outros, defesas, muito processo criminal principalmente, daqui a pouco eu me tornara réu de 3 processos, né? Em situações que adivinham, né? Processos civis,
mas cobranças e indenizações e coisas. Eu digo, meu Deus. Aí eu comecei a orar por aquilo, eu comecei a orar pela minha vida financeira, eu comecei a orar pela minha vida conjugal, e parece que não mudava até o dia que eu disse para o Senhor, Deus, eu quero entregar o meu pacote, quero entregar toda a minha vida para Ti e receber os direitos que decorrem desse sangue que Tu derramou. Amém. A partir dali as coisas foram se ajustando e foi como se eu começasse a caminhar entre os espinhos, mas com uma robustez, com uma botina, com umas sandálias fortes, né? Eu pisava, eu aprendi a pisar no inimigo. É que ali quando tu orou, é como se tu dissesse, Jesus, tu tá na frente. Toma a frente. Toma a frente, toma a posição, que agora você vai tomar conta das minhas causas. Verdade. Né? E aí é o que nem a palavra diz, né? Que o fardo ele vira leve, né? Se tornou leve. Pela fé. Pela fé. Eu sabia que Deus estava naquele negócio, que o comando era dele, né? E aí comecei a me envolver na igreja. Eu participei da igreja da qual eu me converti 12 anos, a Igreja Batista. E ali cada mês era uma etapa de vencendo, fui aumentando a minha convicção, né? Porque a fé ela vai liberando coisas, é como tu fazer academia, tu não entra no primeiro dia e sai musculoso, isso. Mas tu vai exercendo, né? Vai exercendo. Tu vai crescendo, né? É construir uma casinha, isso, né? É de degrau em degrau, vai, né? Degrau em degrau, até que tu chega numa determinada etapa que você diz, pô, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? E aí fomos superando todos aquilo que acreditávamos, que precisávamos, né? Nesse tempo chegou algumas pessoas muito importantes na nossa vida, nos ajudando, né? Não só da igreja local. E minha esposa era amiga de uma médica, que era esposa de um jogador de futebol. Ele não é da tua época, o nome dele se chama César Prates, hoje ele é pastor lá em Camboriú. Legal. E eles, sabendo dessa atitude, porque ela já vinha monitorando a gente, ela tinha se convertido, acho que nos anos 96, 97, eles foram para a Europa, moraram alguns anos na Itália, na Turquia, e depois voltaram para o Brasil, e sempre trazendo livros. Na época eles traziam os fita VHS, os DVDs e tal, de pregações, e a gente sempre olhava aquilo, sabe? E quando eles souberam que nós havíamos convertido, então eles se aproximaram mesmo. Ai, que bênção, né? Nos fortaleceram muito na fé, né? Os anos foram se passando, eu saí do local que eu trabalhava e comecei a depender totalmente de Deus, né? Em 2002, eu me tornara uma pessoa totalmente dependente de Deus, né? Deixei todos os processos que eu atuava, porque era uma sociedade de 3 advogados, né? E eu deixei todos, né? Porque quando eu fui para lá não tinha, então eu deixei todos, né? E fui montar meu próprio escritório em 2002. Em 2004, Deus me deu uma outra pessoa para me ajudar e eu fui fazendo meus planos. Isso tudo em Catuípe? Tudo em Catuípe. Eu saí do centro e fui próximo do centro, mas uma situação assim, como que eu dissesse assim, para mim ser abençoado aqui, só Deus, para alguém me encontrar aqui. Pois Deus te abençoe. É verdade. Porque o meu propósito era sair de Catuípe, né? De qualquer jeito. Eu não queria morar em Catuípe, sendo bem sincero, com todo o carinho para os amados de Catuípe, né? Hoje até tenho parentes, tenho amigos lá, amo Catuípe, mas naquela época na minha cabeça era sair. E o Senhor precisava que eu ficasse ali até 2016, né? Morando ali, provando para mim que Ele podia me sustentar numa pequena cidade, da forma que eu planejava, né? Deus pode te sustentar no meio do deserto, te manda maná. É verdade. E eu não tinha essa convicção, eu achei que sustento seria para uma cidade grande, uma empresa grande, né? Eu começo do zero em 2002 e Deus foi me levantando. Quando chegou em 2004 eu não tinha mais como trabalhar sozinho, eu precisava de uma outra pessoa, Deus trouxe uma outra pessoa. Deus te abençoando, abrindo portas. Exatamente, trabalhou comigo até 2014, aí nós prosperamos, e aí eu digo, agora está tudo bem. Esse jovem que veio trabalhar comigo, ele começa a estudar direito, ele se apaixona pela área, e eu digo, agora estamos feitos. Eu vou começar a cuidar mais da obra, nunca pensei em ser pastor, né? A gente nunca pensa em ser pastor. Até o dia servir. servir a igreja, está tudo bem, tudo tranquilo, né? Tudo sendo cuidado por Deus, né? Nesse tempo já tinha nascido o nosso segundo filho, né? Que agora tem 20 anos, e está em Santa Maria estudando. E nesse tempo a gente foi planejando.
Só que aí que entra o detalhe. A Bíblia fala em 2 tipos de filho. O filho pequeno, que é o teknon, e o filho mais grande, o filho que já conhece a vontade do pai, que é o filho uios. E a gente não percebe quando a gente se torna o filho uios. O filho uios já não faz mais a programação dele. O filho teknon, ele faz e Deus cuida. Né? Ele veio me cuidando, veio me abençoando, né? Trazendo toda aqueles reparos que precisava, as curas devidas, né? Mudou nossa vida conjugal, as bênçãos começaram a chegar, a gente começou a ter uma vida, não quero mais sair de lá, agora está tudo bem, está tudo tranquilo. Aí o Espírito Santo me visita e começa a falar comigo em ministério, né? Este menino passa num concurso da Polícia Civil e as palavras que vinham para nós era que o escritório iria fechar. Digo, meu Deus, isso não é possível, cara. Agora que a gente conseguiu tudo, cliente, escritório bombando, ganhando dinheiro, assim, tudo tranquilo, as coisas vinham natural pra gente. Uma coisa... As coisas terrenas estavam dando certo. Sobrenatural. E aí que eu vejo aquela situação do Abraão oferecer Isaac. Eu precisava oferecer o meu Isaac. Até então eu havia andado numa dispensação de Deus me abençoar. Agora eu precisava tomar uma posição, né? E a palavra que Deus me deu foi o Salmo 78, verso 70, né? Onde ele diz assim, eu também escolhi meu servo Davi e tirei do aprisco das ovelhas para ser pastor em Israel. E aí a gente começa a questionar, poxa, por que essa palavra, Senhor? E assim não me saía mais a palavra pastor da minha mente. Deus já estava revelando. Tava. Isso começou em 2007, 2008 e testificou em 2009. Né? Mas ser pastor, eu não me preparei, eu não fui para um seminário, até fui convidado para ir para o Seminário Batista, onde fiz algumas matérias, mas não fiz a teologia completa. E nesse tempo aparece o pastor Getúlio na minha vida e me desafia a iniciarmos uma igreja, né? Olha, ser pastor de uma que já existe é complicado. Sim, agora, ser pastor de uma que não existe é um pouco mais, porque aí tem que ter uma vocação que realmente tu vai depender de Deus. É verdade. Exclusivamente de Deus. Viver para a obra, né? Viver para a obra. E a obra, ela veio nascer em maio de 2012, onde a gente iniciou aqui em Catuípe. O pastor Getúlio, que hoje é o apóstolo do ministério, iniciava no mesmo tempo lá no norte, né, nas regiões de Belém, né, em Abaetetuba, depois ali em Marabá, região onde tem a extração do ferro, na região de Carajás, né? E eu pensava que eu ia ser um ajudante de pastor e quando vi eu estava Sendo pastor. Sendo pastor. Mas ali, quando o senhor estava servindo o outro ministério, você já ministrava a palavra, já tinha como se fosse uma liderança, assim, que tu via que tu tinha aquela vocação, ou nada disso tu percebia que estava ocorrendo na tua vida? Tudo conspirava para isso, só que a gente não percebe, né? Entendi. Eu amava estar na igreja, eu amava ser um ajudante pastoral, ser um cooperador, mas a minha visão era de que Deus me formou numa profissão, numa atividade, e aquilo seria o eterno. Eu vou me aposentar como advogado e um dia poderá ser que eu ajude um pouco mais. Mas largar a profissão, eu não sentia isso. Até 2009. Em 2009, ali já vamos dizer, 10 anos de conversão, que Deus foi mudando o meu status quo espiritual. Eu passei a saber que eu já não me mandava mais. É aquela palavra que Jesus diz para Pedro lá, quando você for jovem, você vai aonde você quer, mas quando você for mais velho, outros te levarão. Você vai aonde você não queres ir. E a gente não entende muito bem aquela palavra. No primeiro momento a gente pensa que é um sofrimento. Não é sofrimento, é ser guiado pelo Espírito Santo, né? Isso. E nesse tempo aí o Espírito Santo foi liberando coisas na nossa vida de uma forma espetacular, né? E colocando todas as condições, né? E a gente começamos a obra aqui em 2012, a minha esposa era diretora de colégio lá, colégio de primeiro e segundo grau. E eu disse, Senhor, como que eu vou fazer? E o Espírito Santo me disse, vai fazendo conforme eu vou te liberando, porque no caminho eu vou dizer o que tu tens que fazer. Meu Deus, é que bênção. um itinerário de Abraão, assim, mais ou menos, né?
É sai pela da fé tua mesmo. terra. Só Pela vai. fé, pela fé. Vai que eu vou dando a direção, os Vou. norte. A gente ficou lá ainda até 2016. Eu vindo para cá 2 vezes por semana, depois 3 vezes, depois 4 vezes, depois quase que eu vinha todo dia para ir. E no final, em 2016, digo, agora eu vou ter que fazer o que Deus manda fazer. E a gente orou e a minha esposa foi convidada, porque ela não era aposentada ainda, para trabalhar na coordenadoria da educação aqui, num cargo de coordenadora pedagógica, e foi muito bom para ela também ter uma experiência. Então ela veio praticamente na minha frente, né? Sim, as portas já foram se abrindo. Eles vão indo que eu vou fechar o escritório e levo a chave. E dei a chave para Jesus, cara. Você acredita, irmão, que eu digo isso por experiência e para contar para você que é profissional, que tem um chamado, porque tem pessoas que acham assim, não, eu sou advogado, vou advogar a vida inteira, eu sou médico. Se Deus te chama, não ouse brigar com ele, irmão. Não encurte a tua vida. Seja desafiado por Deus, aceite o desafio. Eu sei que esse podcast vai chegar em profissionais Amém. que estão Amém. muito honrados Glória em a suas Deus. profissões, né? Mas que de repente Deus quer honrar no ministério. É verdade. Amém. Não verdade. brigue com Deus, né? Não brigue Não com se Deus. sinta indigno de fazer a vontade do Senhor. Não Porque se nós busque. nunca vamos ser dignos, né? É verdade. Porque o Espírito Santo, o Senhor Jesus, nós nunca vamos chegar num patamar de dignidade para receber tudo aquilo que Ele fez por nós na cruz, né? A cruz é o maior marco da história que nós temos, né? Perfeitamente, Alexandre. E eu creio que essa é uma base bíblica que nós temos que ter. Nunca se achar meritoriamente, eu estou recebendo aquilo que eu mereço. Não, Isso. você recebe por graça. Por graça, por Exatamente. misericórdia. Olha, misericórdia, né? Como que Deus chama a gente, né? É. Mas voltando um pouquinho, recapitulando a minha salvação, irmãos, aí eu me converto, minha esposa se converte, e uma família toda que não é convertida. Minha mãe, líder de comunidade, né? Meu sogro, minha sogra, todos liderando, né? Lá nos anos 90, anos 2000, achando que eu estava fazendo uma coisa absurda, que eu estava desprezando eles, que eu estava mudando coisas que eram imutáveis, né? Então veio toda essa guerra nesses 2, 3 primeiros anos, que se não fosse o Senhor, realmente a gente volta para trás. É verdade. A gente não tem força suficiente. Não. Né? Minha mãe, uma pessoa que conhecia a Bíblia, mas não conhecia Jesus, assim como meu pai, meus sogros, né? E a gente enfrentou toda essa batalha, mas eu só posso dizer sim, valeu a pena. Deus recolheu o meu pai há 20 anos atrás. Meu pai ficou 2 anos convertido, aceitou Jesus, foi batizado Glória a nas Deus. águas. Que Deus, Aleluia. Em 2001 e 2003 Deus recolheu ele. Um homem com 64 anos, e na época eu não entendia, porque eu achava que meu pai tinha que durar. Se ele tivesse vivo, eu teria 84 anos, e era um homem muito forte, cara, muito forte, um italiano da agricultura, sabe? Em uma semana de hospital, Deus recebe ele, e eu fiquei meio que perdido na época, sabe? Perdido no sentido assim, por quê? A gente começa a ficar Se questionando, pô, eu creio tanto no poder. Eu me converti no poder, num Deus que fala, num Deus que liberta, num Deus que cura. E não curou meu pai. Uhum. Irmãos, assim, essa angústia durou alguns dias. Eu já estava convertido desde 99, isso era 2003, tinha 4 anos. Mas logo eu descansei, digo, Senhor, seja feita a tua vontade. E quando eu fiz isso, irmãos, parece que a minha vida realmente começou a se solidificar, a me tranquilizar. Né? E a minha mãe foi recolhida dia 3 de dezembro do ano passado. Recentemente. 79 anos. Né? E eu já com uma certa caminhada com Jesus, eu tive que agradecer a Deus, porque também foi de uma forma muito veloz, embora já com uma certa idade, né? Poucos meses, vamos dizer assim, num tratamento aqui, um tratamento ali, até que Deus leva. E nós temos que nos convencer, né, irmãos, que aqui na Terra nós temos lampejos de felicidade, momentos bons, mas a glória celestial é incomparável. É É verdade. A vida eterna Absurdamente mais, né, irmão? Por isso que vale a pena, né? vale a pena. E aqui é passagem. É passageiro. Passagem. Né? E É por também- isso que, assim, a gente não deve se apegar a bens materiais. Perfeitamente. Porque também. isso tudo vai ficar, né? Às vezes as pessoas lutam para conquistar algo e dão a vida, dão tudo para conquistar um bem material, né? Mas e a vida eterna, né?
Então, o nosso caminho, o nosso chamado é a vida eterna. Então, nós temos que dar o nosso máximo para crescer em Jesus, né? Porque através dele todas as coisas são acrescentadas. Então, a gente não precisa correr atrás. Verdade. Né? A gente não precisa lutar para conquistar, porque Deus, ele dá. E tem muitas coisas que Deus dá, que se a gente fosse pensar em fazer, a gente não ia fazer tão perfeito como ele faz. Porque nós servimos a um Deus de detalhe. Né? E ele escreve tudo como tem que ser, e tudo é perfeito. Então por isso que nós temos sempre que colocar Jesus à nossa frente, né? Perguntar para ele quais são as vontades dele, os desejos, para que a nossa vida seja alinhada nele, e não na nossa carne, não na nossa alma, não na nossa vontade. E assim nós vamos viver todos os propósitos do Senhor, né? Amém. Vai ser bênção, meu Deus. Eu fico imaginando às vezes em casa, meu Deus, como é que será que vai ser na eternidade? Imagina não sentir dor, não sentir medo. Paz eterna, né? Não tem mais enfermidades. E você estar com Jesus, tipo, fisicamente. E você estar como se a gente estivesse aqui. Entende? Vai ser uma coisa que é indescritível. E eu digo pra quem tá assistindo, busca. Porque não queira ficar aqui com quem não subir. É verdade. Porque aqui vai ser dor e ranger de dentes, né? Verdade, verdade disso. E as coisas se aproximam, né? Isso. Pegando esta palavra que vocês estão falando, as coisas se aproximam. Nós vimos a tecnologia avançando, né? Estamos chegando aos 6Gs, né? Onde as pessoas vão ser metade humano, metade máquina, né? Muita coisa avançando neste caminho, né? de monitoramento para estender um pouco mais a vida, né? Mas nada pode conduzir à eternidade a não ser Jesus. É verdade. E as pessoas desprezam tanto essa comunhão, ou e eu digo assim, o igrejamento, como é importante tu estar acompanhado de irmãos, de pastores, de pessoas que têm uma fé semelhante, porque as tentações para quem está individualmente sozinho, ela é muito mais forte. Muito mais forte. Você não vai vencer um exército do inimigo lutando sozinho, mas tem que ter um grupo, um corpo. Um corpo, exatamente, um corpo, né? Quanto mais se aproxima esse dia, né? A gente está falando e ouvindo muita coisa da física quântica, da química quântica, elementos que nós não temos noção e nem conhecimento, mas a Bíblia fala que, se possível, Satanás vai fazer as pessoas andarem, quem nunca andou, pessoas verem quem não... E estou falando do inimigo. Isso. Por quê? Porque a pessoa vai se apegar tanto na ciência, irmão, que daqui a pouco vai dizer assim, por que eu preciso de um Deus? A ciência me dá tudo. Mas a própria Bíblia já dizia isso. A própria Bíblia já estava registrando que o capítulo final do livro de Daniel, acho que capítulo 9, 10, aí por aí fala da multiplicação da ciência. Né? Vocês, jovens, já nasceram numa idade bem avançada na ciência, se comparar com a minha. Né? Nos anos 70 nós não tínhamos conhecimento de nada que é ligado à informática. Não imaginávamos que um telefone celular seria um dia passado para a gente. Né? Tinha alguns filmes de ficções científicas que se passavam nos anos 80, eu lembro-me, onde alguém pegava um telefone dentro de um carro e ligava sem fio, e a gente se impressionava com aquilo. Como que alguém vai comunicar sem fio? Né? Hoje, uma criança de 4, 5 anos manda imagens para todo mundo daquilo que ela está vendo, né? Se compra produtos, interliga com todo o mundo. Não precisa mais sair de casa. Se tu quiser ficar em casa ali, trabalha home office, se tiver um trabalho home office, se tu quiser fazer uma compra, não. Né? Tu nem precisa botar o pé tudo pra tá fora, automatizado, né? Infelizmente, porque eu digo assim, também está nos matando a nossa amizade, os nossos relacionamentos, né? Porque tá faltando às vezes isso daqui, ó. Uma conversa, um contato, um relacionamento. Verdade, né? Verdade. Isso acaba se perdendo, né? Se perdendo. Porque as pessoas estão tão acostumadas de ficar na tela de um celular, sim, quando vão se encontrar, quando vê tá as duas no celular, né? Capaz de se mandar mensagem. Em cima na mesma sala. Na mesma sala. Que loucura, né? Chegamos é o cúmulo do absurdo, né? Infelizmente, né? Mas a Bíblia relatava. E outra coisa que eu ouvia muito era sobre o dinheiro, né? Sobre o dinheiro, que seria colocado marcas no corpo, marcas sobre da besta, sobre o chip, né? Hoje nós estamos com todos os nossos
instrumentos, é carro chipado, é cachorro chipado, só está faltando chipar o homem e em alguns países já está sendo feito isso, já né? está sendo feito. E aonde que nós vamos chegar? A pergunta que eu faço agora para todos nós como servos de Deus, até onde nós vamos tolerar esse avanço na nossa vida, né? Nós não queremos mais a Bíblia de papel porque é muito mais prático carregar o celular, e até aí está tudo bem. Mas daqui a pouco nós podemos também inverter certos valores, né? Criar coisas, mecanismos, porque a ciência diz assim, e esse cuidado que nós temos que ter, né? Até onde nós vamos concordar? Se vier hoje uma marca, né? O banco vai transformar o dinheiro físico em dinheiro injetável, vamos dizer, numa marca, num chip, e quem não colocar não vai comprar, não vai vender. Qual vai ser a minha posição? Uhum. Eu como pastor vou dizer, não deixe se marcar, e eu vou confiar as minhas ovelhas a quem? Eu vou ter condições de sustentar essas ovelhas? Como nós temos que orar para que o Espírito Santo nos dê sabedoria, irmãos? De direcionamento, né? Porque as coisas estão muito próximas de nós, mais próximos que nós imaginamos, né? Jesus está às portas e coisas pressionando de todos os lados, né? O governo do anticristo está pressionando, né? As megas empresas se transformaram em super megas empresas, né? Os cartões de crédito sendo unificados, bancos sendo unificados. Tudo está se encaminhando para unificação. Uma moeda universal daqui a pouco. Uma religião universal. Uma religião universal. E tudo isso, e a Bíblia, olha só quantos anos atrás a Bíblia foi escrita. E É que é a revelação do Espírito Santo, exatamente, né? E olha exatamente tudo que hoje É que a Bíblia, tem, ela é completa, né? Tu quer aprender de economia, tu vai na Bíblia. Tu quer Exatamente. aprender, quer ter um relacionamento, tu vai. Ela tem tudo. Tudo. Ela é completa. E engenharia tem tudo. Né? Ó, pega as engenharias lá do tempo da Bíblia, coisas que... surreais, não tem. O Titanic afundou, mas a Arca de Noé prevaleceu, né? É verdade. Melhor engenharia que aquela para suportar um oceano até as nuvens, né? Deus faz as coisas perfeitas, né, irmãos? E como é bom a gente poder dispor desse tempo para crescer, porque reino de Deus é um só. As placas denominacionais não nos salvam, mas o reino de Deus é um só, e Jesus é um só. E o mesmo Espírito é o que age em todos, né? É verdade. É verdade. Vocês estão fazendo um trabalho, e aqui fica o meu cumprimento, né? Para que talvez muitas pessoas que não vão à igreja possam receber um toque do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Fazer uso da tecnologia em favor do reino de Deus, né? Eu creio que é isso que Deus trouxe para vocês, né? Porque é um desafio, tu tens custo, tu tens arruma obrigações para você, né? Mas sobre isso tem um Espírito Santo que te impulsiona, né? Que sopra para fazer. Faça que eu vou contigo. Amém. E aquilo que ele manda fazer, pode ter certeza que ele nos honra, né? É verdade. E ele tem propósito para tudo, né? E já está honrando, né? Já Já tá está sendo honrando, bênção. É verdade, olha. Com certeza. E a gente se alegra, a gente já teve pessoas que chegaram para nós e falaram, né? Que voltaram para a igreja. Olha aí. E a gente se alegra e glorifica o nome de Jesus. Porque a honra e a glória é dele, né? Porque se Nós não somos fosse- só vaso, né? Se não fosse uma revelação dele, nós não Nós estaríamos estaremos aqui. aqui. Verdade. Então é ele verdade. que guia, né? Ele que E nos dá o direcionamento. a gente crê que esse podcast ainda vai chegar a muitos lugares, né? Amém. E que vai se alastrar, que nem disse, se alastrar a... Profetizamos. Profetizamos a muitos países também. Pode ter certeza. Eu estou orando, inclusive, por vocês agora. Já levo o nome também. E eu creio que todos os pastores que passam por aqui vão fazer isso, né? Amém. Porque o envolvimento disso é muito importante, né? Quanto mais pessoas se envolverem, né? Dentro de um batalhão, de um quartel, tem várias funções, várias funcionalidades, né? E isso é uma operação, talvez as mais necessárias. O impulsionamento pela informática, né? De chegar em pessoas que nunca ouviriam a palavra, não viriam até a igreja. Mas daqui a pouco passando para o YouTube, passando para um Facebook, sei lá, aonde que chega, né? Instagram e tal, a pessoa é desafiada. E eu vou dizer uma coisa assim, irmão, se eu puder dizer aquilo que é mais forte na minha vida foi o desafio. Tá?
A certeza de que eu posso depender de Deus e ver que um Deus que te sustenta, física, emocional e espiritualmente. Né? Nós não nascemos sabendo, ninguém nasce sabendo, nem nascer de novo, né? Mas uma vez o Espírito recriado, quando nós nascemos de novo, o Espírito libera seus dons. Isso. Né? E vocês não sabiam disso, mas eu falei há poucos dias atrás que eu queria estar num podcast. Meu Deus! Amém! Amém, ô glória! Para te ter uma ideia, isso foi no mês de março ou abril. Nós estamos fazem 4, 5 meses talvez, né? A vez que nós vendemos a nossa casa em Catuípe e compramos uma casa aqui. E eu disse, eu acho que um desses quartos vai servir para um podcast. Pensei. Aí passado uma semana, 2, um mês, eu falei com o menino, que é da nossa igreja, eu digo, cara, por que tu nunca pensou em fazer um podcast, cara? Dando... Incrível, cara. Eu acho que foi lá, já era o mês de junho, julho, por aí, né? E quando você me falou agora, eu digo, olha, será que o Senhor ouviu a minha mensagem? Né, cara? Porque tu sabe que se você fala entre nós, daqui a pouquinho o celular, o Dr. Google lá, ele diz aquilo que você falou, né? Mas isso não foi o Google. Não foi. Foi o Esse foi o Espírito Espírito Santo. O Google do Espírito Santo. Pode crer, irmãos. Meu Deus, que bênção, olha. E hoje vocês estão colhendo testemunhos, mas amanhã depois vocês vão colher assuntos, né? Vocês vão dar assuntos. E tem assuntos lindos e maravilhosos para a gente desenvolver, né? A gente vai indo conforme o Espírito Santo vai ordenando. Exato. Né? Não, mas é importante, vocês estão na fase da amostragem, de mostrar Isso. o que vocês estão a fazer, né? Irmãos, a nossa igreja começou numa cela de 7 pessoas, né? Das quais da minha casa eram 3 e mais 2 casais. E aqueles outros casais, a primeira Santa Ceia que nós tomamos tinha 7 pessoas. Aqui em Juí? Aqui em Juí, na Rua do Comércio. Aí que começa o seu ministério aqui em Juí. Começa aqui, porque como nós estávamos na cidade de Catuípe, uma cidade pequena, e eu não queria dividir o trabalho, hipótese alguma, e Deus é testemunha, que eu disse para as pessoas que estavam comigo, voltem para a denominação da qual nós estamos, porque Deus está me chamando para um desafio novo em Ijuí. Isso era maio de 2012, né? Em maio de 2023, agora fez 12 anos. 2011, perdão, maio de 2011. Eu não tinha consagração, fui consagrado em janeiro de 2012. E eles, mas tu está nos deixando, Sandro. Não, é que eu não estou deixando, eu estou condicionando vocês a estarem com o pessoal da igreja da qual a gente fazia parte. E eu não quero que vocês me entendam mal, mas é importante que vocês voltem, principalmente nessa fase, porque senão eu vou me assegurar em vocês. Eram pessoas com muito boa capacidade de entendimento, já haviam se convertido, e havia um grupo de várias pessoas, né? Essas mesmas pessoas, mais tarde, me procuraram, muitas delas, e quiseram, mas aí a igreja já estava andando. Eu não queria no início, eu não queria fazer uma base de pessoas, e eu sou contra você desmanchar uma igreja para fazer outra. Entendi. Totalmente contra. O chamado ele é individual. Né? Você tem que ter a base do Espírito Santo sobre você, né? E era para ser assim, né? Era ser. O que tu sentia no teu coração, porque era o que o Espírito Santo estava ministrando sobre a tua vida, né? E esse desafio, ele foi confirmado por Deus, a gente iniciou, ficamos numa casa de maio até setembro, né? 4 meses ali, 4 meses e meio, e em setembro a gente foi aí na 19 de outubro, e começamos ali numa garagem, e foi vindo o trabalho, né? Hoje estamos aqui na 21 de abril, já há algum tempo, e nos preparando para construir. Eu quero entender mais o reino de Deus. Eu acho que a gente não nasceu exatamente para aquilo que a gente faz, mas é como se a gente tivesse fases também, né? Outros vão suceder a gente, e a gente também vai avançando mais, né? O trabalho evangelístico é um trabalho assim, maravilhoso, explosivo no coração daquele que crê. Nós não podemos ficar limitado a não criar uma rotina, né? Não. Ele tinha muito. Porque ele tem muito mais, né? Muito mais. Quando a gente acha que chegou no limite, cava mais um pouco, que ele tem mais. É uma fonte de água viva que nunca termina. Nunca. Né? Nunca. É uma fonte de água viva que vai te empurrando.
É um rio. E um rio pequeno vai indo para um rio maior, um rio maior, um rio maior, até que você chega no mar. É verdade. E o mar é... O mar é o próprio Espírito Santo na sua... Você nem enxerga o final dele. Não. Mas que bom, que bênção. Que bom, que bênção. Eu não sei se há alguma outra questão que nós poderíamos abordar, né? Vamos falar um pouquinho mais desse ministério do Senhor, então, ali na 21. Certo. Né? A questão de se esse projeto de vocês se expandiu, como é que está sendo em outros lugares, ou talvez algum testemunho que o senhor tenha para nos contar a respeito do seu ministério da CEPAM. Certo, Alexandre. Já há algum tempo que a gente vem desenvolvendo ali na 21 de abril, eu acredito que esteja no 8º ano, né, dos 12, vai completar 8 agora, final desse ano que nós estamos ali. E nessa caminhada, embora eu tenha estudado em Ijuí lá nos anos 90, eu praticamente não tinha mais, vamos dizer assim, amigos de faculdade, porque cada um vai seguindo a sua turma, né? Muitos na época concursados, né, foram embora para que eu não dependesse de ninguém. Então a igreja foi se formando por pessoas que eu não tinha, basicamente, com raras exceções, algumas outras que eu conhecia, mas 99% eram pessoas que eu nunca conheceria se não fosse Jesus. O nosso vínculo foi Jesus, né? E os desafios foram aumentando, a capacidade foi aumentando e a gente foi ampliando, né? Nós temos várias congregações, né? Santo Ângelo, Catuípe, né? Onde outros pastores da denominação assumem, obviamente, mas a gente coopera junto, né? Somos um ministério apostólico que acredita nos 5 dons do Espírito Santo. Fala em dons ministeriais, né? O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Das quais, desses 5, eu sou o pastor, mas tem vários pastores, né? A gente iniciou esse trabalho com a certeza de que o Espírito Santo é o impulsionador desta obra. E tudo que ele falava para nós, a gente ia compilando, ia desenvolvendo. Só que não nasce tudo pronto. Isso é uma caminhada, né? Processo, né? Vocês não têm filhos ainda, né? Não. Mas irão ter, com certeza, né? O casal é completo quando tem filhos. Quando Deus ordenar, é que assim, nós até a gente brinca, porque Deus ele revela para nós algo, na outra semana já acontece. Uau! Então, assim, é muito rápido as coisas. Essa palavra saiu da minha boca agora, não sei. Mas então daqui a pouco, a gente sempre, quando Deus ordenar, tem certeza que na outra semana já vai estar ali. A gente brinca, né? Porque Deus, eu falei com o Alexandre, acho que faz umas 2, 3 semanas, né? Porque tudo na nossa vida foi de repente. Tipo assim, a gente se mudou, o Ali, né, tem a Pixel, foi tudo de repente, da noite pro dia quase. Então eu falei, Ali, eu tenho certeza que o dia que a gente for ter filho também vai ser da noite pro dia. Uau, Ele falou que a criança vai estar nascendo. A gente sempre foi muito obediente. Certo. Sabe? Vamos dizer assim, a gente recebia uma palavra, a gente guardava no nosso coração e pedia confirmação para Deus. Amém. Porque às vezes, é que nem eu sempre digo, às vezes o profeta ele libera algo e nem sempre o que o profeta fala é aquilo que a gente quer escutar. Mas isso não quer dizer que não provém de Deus. Então, qual que é o nosso papel? É pedir um direcionamento para o Espírito Santo. Amém. Né? É pedir, Senhor, o que o Senhor quis para mim naquele momento? O que o Senhor quis falar? Talvez eu não entendi, talvez o Senhor tenha algo lá na frente que eu ainda não entendo. Né? E aí, às vezes, acabam saindo no ministério por causa de uma palavra que recebeu. Mas e o Espírito Santo, né? O que ele revelou para nós? Então, é a questão de tu buscar ter a sabedoria. Né? E tu busca a sabedoria tendo um relacionamento com o Senhor. Amém. Tem muitos projetos que o Senhor ele vai revelar a partir de um jejum, através de um jejum, de uma oração, de uma campanha que tu faça com o Senhor, né? Um voto que tu faça com o Senhor. Nem sempre ele vai te responder naquele momento. Né? Que nem quando nós recebemos, semana passada a gente recebeu o missionário da Argentina, que foi o que me entregou a respeito do podcast, né? Certo. E ele me entregou uma profecia. Eu não conhecia a vida dele, mas eu sabia que aquilo provinha do Senhor. Mas eu fiz um jejum de 21 dias para pedir aquilo que o Senhor tinha para minha vida. Perfeito. Então, é assim, o direcionamento ele vem do Espírito Santo. O profeta, ele te dá aquele primeiro empurrãozinho. Te dá a linha ali só, né? Mas depois tu tem que caminhar. Né?
É impressionante isso que tu estás falando. Deus nos prepara, né? E eu acredito, irmãos, que eu estou diante de 2 pastores. Né? Vocês vão se preparar. Porque tudo começa com alguma linha, algum compromisso. Né? E vocês vão amadurecer. Davi, ele não se tornou rei de Israel no primeiro momento. Sabe que ele passa por luta de leão, de urso, Sim. mais tarde pelo gigante. Quer dizer, isso foi preparando ele. Preparando para o ministério, né? E isso a gente passa. Isso eu passei nos 3 primeiros anos assim. Meu Deus, que dependência de Deus. Mas era um urso. E o urso é mais fraco que o nosso Deus, né? Era um leão. E o leão nós temos que... O leão, esse que tem face de leão, que é Satanás, que tem cara de leão, ruge como leão, diz a palavra, né? Quer dizer, ele não é leão, mas ele ruge como? Ele vem se atreviar, ele vem se tentar nos travar, né? E nesse tempo é somente uma coisa que Deus quer fazer, é treinar nós para a vida, para o crescimento, né? Eu vi agora há poucos dias atrás, acho que domingo passado nós pregamos sobre a situação de Josué, a sucessão de Moisés para Josué, né? E a palavra que Deus fala para Josué é prepara-te, dispõe-te, prepara-te. Bom, o cara estava 40 anos ouvindo Moisés, vendo Moisés, e agora o Senhor nos manda te preparar, ser forte e ser corajoso, porque tu vais atravessar o Jordão com esse povo que eu prometi, né? Então a preparação, irmãos, eu creio que é nesse dia a dia, né? Quando você me convida para estar aqui e era algo que eu falei, isso me prepara mais. Isso é como se no meu coração o dom do discernimento de espírito tem que estar ligado, né? Eu preciso entender isso. Por que acontece essas coisas, né? Quem é fiel nas coisas mínimas recebe as maiores. A palavra do Senhor é ser fiel nas pequenas e te colocarei nas grandes, né? Davi, quando ele rasga aquele leão no meio, ele disse, quando Deus está presente é impossível de não vencer a batalha. Ele sai enfrentar o gigante Golias sem espada, dizendo que ele vai cortar o pescoço. Como que tu vai cortar o pescoço com uma funda? Pensa comigo, cara. Hoje eu cortarei o teu pescoço e darei as bestas feras do campo, e saberá que há Deus em Israel. A preparação não é a preparação humana, mas é a preparação espiritual. E aí entra a oração, a intervenção do jejum, da consagração. Você entra numa condição que você delibera a tua vida para Deus usar. É como se dissesse para o Senhor, eu sou dependente de ti. De ti. O gigante vem... É exatamente a palavra que o Senhor diz. O Davi, ele é um exemplo para nós, porque quando ele se torna rei, a primeira coisa que ele faz vai buscar a arca do Senhor. Certo. Né? Porque ele sabia que lá atrás, nos gigantes, ele sabia que lá atrás, com o urso, quem sustentou ele era Deus. Era Deus. Então as batalhas ele sabia que ele ia vencer se Deus estivesse à frente. Perfeito. Então a primeira coisa que ele começa o reinado dele, vamos buscar a arca do Senhor para cá. Claro que acontece algumas adversidades, porque Deus tinha propósito em outras vidas ali até que chegar em Israel novamente, né? Ninguém via Davi. Deus que viu ele. Aliás, ninguém enxerga a nós a não ser Deus. Em determinado tempo ele nos esconde, né? Deus esconde. E se ele não nos escondesse, certamente que nós seríamos atacados sem defesa, né? Então é uma oração sábia pedir que o Espírito Santo esconda o projeto, só mostre ao nosso coração, né? Eu vejo isso, eu me guio muito na história de Davi, porque Davi é um pastor que ele escreve sobre o bom pastor, né? E a palavra do Senhor, quando chega através de Jesus, Jesus ama tanto Davi que admite ser chamado de filho de Davi. Isso. É verdade. Davi precisa ser respeitado no Antigo Testamento, não somente por ter o coração de Deus. A gente sabe que Davi pecou, que Davi errou, que mostra todos os erros de Davi, mas Jesus não aceitou ser chamado de bom mestre e aceitou ser chamado de filho de Davi, né? Quando o jovem fariseu lá chama, bom mestre, que farei? E Jesus olha para ele e diz assim, por que me chamas de bom?
Por que me chama de bom? Tu está querendo falar uma coisa que não vem do teu coração. Agora, quando o cego Bartimeu lá clama, Jesus, filho de Davi, Jesus para e diz assim, o que queres que eu te faça? Então, Davi tem elementos na sua vida diária que se adequam muito com a nossa vida hoje. É verdade. É tudo gradual, tudo Isso. gradual. Sair do local, do conforto onde nós estávamos, do lamaçal do pecado, talvez fora o gigante maior, porque só Deus para nos retirar de lá. É verdade. Mas na caminhada, e principalmente no meu caso, que eu aprendi a depender tanto de Deus, que a gente queria ampliar, queria a visão ministerial, né? Fomos ampliando para essa linha aqui de Santa Bárbara do Sul, iniciamos um trabalho, Passo Fundo, e fomos indo. Estamos com algumas coisas até fora do estado, né? Que bênção. Então o desafio é sempre maior, porque tu envia pessoas, né? Tu libera pessoas, também tem que sustentar, ao menos parcialmente, no início, né? E nós estamos, com a graça de Deus, fazendo um trabalho lá em Aracaju. Meu Deus, É. meu Deus. Olha só. São Glória desafios. a Deus. Eu creio que Deus olha assim, eu quero mostrar um protótipo deles, como é que eles vão custear Aracaju para depois, daqui a pouco, ir para o Afeganistão ou para o Iraque, Em né? nome de Jesus. Em nome de Jesus, A né? gente, Vai- a gente não sabe, né? Não. Quais são os planos. E se esse desejo está no coração, porque o Espírito Santo já está Colocou, ministrando é ali. verdade. Com certeza. E ali né? eu estava escutando o senhor falar também da história, dos processos. E o senhor ele teve então uma vida que começou através de uma dificuldade também num relacionamento e de um financeiro, né? E o senhor ele viu Deus ele restaurar tudo isso e acrescentar muito mais. Então eu creio que hoje também o senhor se tornou um grande conselheiro também daquelas pessoas que passam dificuldades. Então o senhor tem uma bagagem também para poder auxiliar. Então eu creio que, né, tudo Deus tem um propósito, né? Desde lá ensinando o que era uma dificuldade, ensinando o que era uma dificuldade num relacionamento, Certo. né? Para que em Jesus você conseguisse ensinar as pessoas a como superar, né? E eu creio que teve muita oração, eu creio que teve muita negação de muitas coisas, mudança de caráter, né? Porque às vezes quando a gente está no mundo, a gente sempre fala, eu sou assim e eu não vou mudar. Eu sou assim e aquela pessoa que está do meu lado nunca vai me mudar. Não, mas a pessoa que está do meu lado é a pessoa que Deus escolheu, né? Então, certamente ela é diferente de mim. Mas junto, nós somos um só. E nós vamos sendo moldados uns pelos outros, né? Então, eu creio que tudo que Deus ele nos transforma é para que lá na frente a gente consiga ajudar outras pessoas, né? E eu vejo isso, com o senhor contando, eu vejo que isso vem muito a respeito do seu ministério também, né? A forma com que o senhor se porta, a forma que o senhor fala. Eu sinto que é um homem conselheiro também, né? Sim. Talvez o mais forte do ministério seja o aconselhamento. Eu vi muitas pessoas se divorciarem por problemas financeiros. Problemas que tu diria assim, mas como vão se divorciar por causa de dinheiro? Na verdade, não é por falta de dinheiro, é por falta de Jesus. Porque se tem Jesus, Deus vai resgatar, vai abençoar, vai transformar, né? E hoje eu digo assim, é bem isso que tu falou mesmo, né? Tu passa nas tuas experiências ali para que quando vir as outras pessoas você pode dizer aquilo com propriedade. Isso. Não só a nível de pregação no altar, mas a nível de aconselhamento, né? Onde o diabo passou perto de ti, que Deus permitiu, ali você está mais forte. Ali tu está robustecido. Isso, Né? porque já venceu aquela batalha. Foi né? liberto ali. Tu tem autoridade para falar daquele assunto, né? Irmãos, quando eu me converti em 99, os meus primeiros dias de conversão, eu não tinha vontade de voltar para minha casa. Eu queria morrer. Literalmente, do envergonhamento pessoal. Tipo, Senhor, eu não tenho mais condições de fazer a obra. Eu quero aproveitar aqui e abrir meu coração realmente, Amém. né? Porque a pessoa, assim, o arrependimento traz vergonha, irmão. Não pensa que você realmente se arrepende se você não tem vergonha do teu passado. Eu tenho vergonha do meu passado. Mas é uma vergonha que ficou debaixo das mãos do Senhor. Eu não vivo a vergonha. Mas eu não volto para trás porque
é um local errado, é um local onde a obra maligna ela se impregnou com tanto que eu nunca mais quero voltar para trás. Eu disse para Deus, me leve sempre antes de eu cair numa tentação de voltar para trás. Muitas pessoas que caminham conosco, ou que caminharam conosco, elas não tiveram vergonha do seu passado. E elas até melhoraram um pouco com Jesus, mas ficaram num caminho paralelo entre o mundo e Jesus. Em cima do muro, né? Em cima do muro. E quando você se envergonha, quando você realmente você diz, eu estou arrependido, né? Eu estou humilhado, né? Porque a palavra do Senhor fala ali no livro de Atos, arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados para que venham tempos do refrigério, né? Atos 3,19. Arrependimento e conversão. Muitas pessoas se arrependem e não se convertem. Outras se convertem sem arrependimento. O primeiro batismo, o batismo nas águas, ele é o arrependimento. Isso. Simultaneamente vem isso que tu falou, a troca de caráter. Pode ser que seja no mesmo dia, ou até preferencialmente que venha antes. Mas é um batismo espiritual, é o batismo do Espírito Santo que vem para te fortalecer e dizer, veja de onde eu te tirei, né? Isso. Tu carrega marcas de uma desgraça da vida para nunca mais querer voltar para trás. E eu creio assim, irmão, Jesus, ele é a verdade, ele é o poder para transformar, né? O dunamis, o dinamite para dinamitar o inferno que te causava opressão, né? Então, a coisa mais linda que eu vejo assim é um menino que era pobre, que era humilhado, e daqui a pouco se transforma num empresário, ou então alguém honrado numa igreja, né? Isso é uma coisa assim, ó, meu Deus. É maravilhoso o mover do Senhor. Né? Ele faz coisas impossíveis virarem impossíveis, né? Esse é o Deus do impossível. Deus é impossível, é Deus que nós servimos, né? Glória a Deus. E Deus que nunca nos desampara, né? Não. Nós já fomos ovelhas perdidas. Verdade. Mas pela glória do Senhor... Pela glória do Senhor, nós somos resgatados. Glória a Deus. E um batismo nada é mais do que dizer também, Jesus, eu te aceito. Tudo que está escrito aqui é a sua verdade. Então eu aceito a tua verdade, né? E o batismo ele tem um significado muito forte, né? Às vezes as pessoas acham assim, eu vou mudar a minha vida para mim poder me batizar. Não. É errôneo isso. É errôneo completamente. Porque é o Espírito Santo que molda. Se tu vai tentar mudar a tua vida pela tua força, tu vai se afundar mais. Eu lembro que quando eu tinha esse desejo de me batizar, eu sempre falava assim, eu vou mudar a minha vida. Primeiro eu vou mudar. Depois eu vou me batizar. Sim. E aí eu pensei assim, não, agora eu tô com a minha vida alinhada. Aí me batizei. Aí eu caí no mundo. Tava pior do que antes que eu tinha me batizado. E aí através de... É que a gente pensa que é esforço próprio, né? A gente pensa que é esforço próprio, exatamente. E aí Deus me mostrou que não é pelo teu esforço. Não é pela tua vontade. Que você não vai conseguir. E daí, a partir de... Aí teve um culto na igreja. Eu dobrei os meus joelhos. E eu orei para o Senhor como eu nunca tinha orado na minha vida. Eu coloquei a minha vida. Eu orei. E eu falei, Deus, a partir de hoje, é o Senhor que vai me mudar. Uau. A partir de hoje, é o Senhor que estará na minha frente. E a partir daquele dia, até a pastora, ela sempre lembra. Porque estava somente eu, ela e mais outra irmã naquele culto de oração. Então aquilo marcou, porque a partir daquele dia a minha vida ela mudou. E foi muito notório assim, porque era numa virada de ano. E aquele ano assim, Deus, ele se revelou para mim assim, de uma forma com que eu também busquei a Deus de uma forma também que eu nunca tinha buscado. Então ele se revelou para mim e eu busquei mais dele. Tinha aquela sede, aquela vontade de conhecer mais e mais Jesus. Ele foi se revelando e foi ajustando a minha vida e hoje estamos aí. Glória a Deus. Eu acho que foi o ano que a gente se conheceu, hein? Foi o ano que eu conheci. Deus celebra a gente com prêmios, irmão. E foi o prêmio teu, o teu casamento, tua esposa. Pode ter certeza disso. Você rompeu, você casou com Jesus naquele momento. E ele não vai te trazer alguém que vai trazer problemas, vai trazer alguém que realmente vai ser a companheira, né, na mesma visão, no mesmo propósito, vai juntar um propósito. Né? Não existe casal casado com Jesus que não estejam realmente casados entre si.
né? Às vezes a pessoa ela não entende isso, mas quando você realmente desata isso, e eu me refiro que pessoas às vezes que andam na igreja há muitos anos, mas não fizeram essa oração. Esse desafio de dizer, Senhor, eu não quero voltar para trás. Isso. É o meu arrependimento genuíno. Né? Deus olha para dentro do nosso coração. E é bem importante que tu falou, tinha só eu e a pastora e mais um outro irmão. Certo. Às vezes é só você, às vezes é 2 pessoas, é 3, mas tu não esquece daquela oração. Não. É naquele momento que tu deu ignição às Isso. provisões de Deus. Que Né? é que a gente coloca o coração de verdade, não é aquela oração assim como se fosse da boca para fora, não. É tu se derramar. É como se Deus estivesse ali na tua frente e tu estivesse falando com ele pessoalmente. Pessoalmente. Não que ele não esteja, né? Mas Sim. só que quando está iniciando a gente não entende muito, né? Mas ali o Espírito Santo ele direcionou, né? E Eu não lembro o mês. Eu acredito que seja o mês de setembro. Entre setembro e outubro, porque eu me batizei em dezembro, dia 5 de dezembro de 99, o dia que eu recebi a palavra de Romanos, que o Senhor disse que ele tem misericórdia de quem quer. E eu lembro que só estava eu e essa pessoa. Minha esposa estava conversando com a mãe dele, que estava do lado. E naquele momento o Espírito Santo entrou na minha vida. Eu creio que ali houve salvação na minha vida. A partir dali eu comecei a entender que Deus é real. Que Deus quer ter comunhão com o homem. Deseja comunhão com o homem. Mas numa condição que o homem seja homem e ele seja Deus. Nós temos que entender essa hierarquia. isso. Se humilhar. A humildade precede a honra. E a humildade não é se arrastar, mas é reconhecer. Eu não sou nada sem você. E eu fui para minha casa e ali naqueles dias eu estive pranteando, literalmente. Eu não sabia o que iria acontecer com a minha vida. Até hoje, exatamente, eu posso dizer assim, eu creio que era o batismo do Espírito Santo. Mas era algo, porque eu acabei sendo ministrado em línguas depois. Mas naqueles dias eu lia a palavra e eu chorava. Eu lia e chorava. Eu lia e chorava. Até hoje, muitas vezes, né? Mas naquele momento, assim, eu não tinha como ouvir uma palavra de Deus e não me quebrantar. E eu vejo assim, o que era isso? Era a minha alma que estava recebendo uma carga de poder ali, né, irmãos? Revestimento, um poder que não ia... E eu chegava no meu escritório, e ainda nesse tempo eu trabalhava num outro escritório, né, com 3 colegas, e eu não conseguia mais atender pessoas sem levar o aconselhamento divino. E foi o que me tirou de lá. Porque aí veio toda aquela situação, tu tens que fazer isso na igreja, e não aqui dentro. A gente fica tão apaixonado, né? Que a gente... Aí tem que apresentar pra todo mundo. Todo mundo. É evangelismo explosivo, né? É uma bomba. É uma bomba, literalmente, é uma bomba, né, cara? É isso aí. Quando tu comentou no batismo do Espírito Santo, eu nunca esqueci a oração que eu fiz na noite que fui batizada. Eu fiz uma oração em que... É que eu acho que sempre tem a oração que marca a gente. Certo. Sempre tem que ir E essa noite foi a oração que me marcou, que eu dobrei meu joelho. E eu dizia pra Deus, eu quero ser uma floresta, incêndio dentro de mim. Amém. Eu quero que o meu espírito, ele incendeie na tua presença. E naquela noite eu fui batizada. Essa oração de fogo, hein? Oração da... A pastora pediu pra ela orar por uma irmã. E nunca tinha orado por ninguém, Eu nunca né? tinha orado por ninguém. Foi uma E coisa... ela foi assim, numa autoridade que eu nunca não tinha entendia. visto. E eu falei... Que eu fiquei assim, de boca aberta, sabe? Eu fiquei olhando assim... Será que é disso mesmo? Não, ela recém tinha sido batizada. Sim, mas é ela assim recém mesmo. tava conhecendo o evangelho e ela já foi com aquela autoridade, assim. E eu fiquei olhando. E aí ela orou pela irmã. E daqui a pouco ela, eu não sei, ela veio... Foi uma coisa muito... Eu fui orar pela irmã e Deus começou a direcionar e a irmã começou a orar junto comigo. Quando veio a pastora, pegou minhas 2 mãos e falou, só fala aleluia. Quando veio, eu tava rodopiando. Ela tava assim, ó, você foi. Filho de Deus. Foi que nem diz, um sudor. Mas e daí quando eu percebi que eu tava falando em línguas, eu falei, cara, eu tô falando em línguas. Que coisa, né? Foi uma... Não, foi uma variedade, assim. Certo. Saiu. Certo. Todo mundo pergunta, às vezes tem pessoas que se perguntam, como é que é falar E em tava línguas, só né? nós 3 também. Era no final do culto. Era no História de final 3 do pessoas. Viu? 3 São pessoas. poucas pessoas É quando verdade. acontece isso. E todo mundo pergunta como é que é. Eu falei, gente, não tem como explicar. Não tem. Tem É coisas de Deus que a gente não se explica. A gente Certo. só vive. Certo. A gente vive. Tá? Foi
Foi uma coisa assim que... E foi aquela noite que marcou mesmo. Marca. Um dia você vai fazer um podcast aqui sobre os dons do Espírito Santo. Eu acho incrível isso, irmãos. Eu sou apaixonada. Porque é o real humano depois de salvo, né? Andar no Espírito, viver no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne, né? E muitas vezes nós que recebemos esse poder, porque uma coisa é receber a unção, o caráter de Deus, a transformação, e outra é receber o que foi no Pentecostes. No Pentecostes veio o poder. Mas Jesus já havia soprado sobre eles, depois de ressuscitado, o Espírito Santo. Né? Quando ele soprou sobre eles o Espírito Santo, naquele momento a mente deles foi transformada ali, irmão. Então há uma transformação no dia que você recebe o teu batismo nas águas, o teu arrependimento, né? Mas logo após ou simultaneamente você recebe o batismo de fogo e de poder, né? E eu acredito, irmãos, que para os tempos, não somente para esse tempo, sempre foi assim, mas muito mais agora, que para nós desenvolver o ministério, seja qual for ele, se for o ministério evangelístico, pastoral, ou mesmo o ministério que vocês estão, é preciso estar cheio do Espírito Santo. É verdade. Né? Liberando coisas, tendo discernimento do Espírito, né? Que é um dom muito importante. Discernir as coisas. Isso que vem na nossa mente é de Deus ou não é de Deus, né? Isso. Discernir, né? Ter a palavra do conhecimento, a palavra de sabedoria, né? Esse poder dessa palavra, quando sai da nossa boca, convence o nosso ouvinte, irmão. Pode ter certeza que é necessário, não é a teologia, nada contra a teologia, é a favor à teologia, mas nós precisamos ter o conhecimento e o poder. O poder é o que vai tocar nas pessoas, né? No Pentecostes. Muita gente não conhece, né? Muitos cristãos, muitos homens e mulheres da igreja. Não tem ideia do que é esse mover, né? A gente gasta muito tempo em tanta coisa de informação bíblica, mas a capacitação do Espírito Santo, eu creio que a gente precisa mergulhar nessa mira ardente, nesse poder de glória, né? O apóstolo Paulo, o que fazia o apóstolo Paulo sair de um navio que está em pedaços e ir para uma ilha e lá ser picado por uma cobra, sacudir aquela cobra, né? O cara disse que não é nada, eu vou a Roma. Quer dizer, o Espírito Santo já me disse que eu vou a Roma. Sim. Né? Não morre ninguém. O navio se destrói lá no mar, ele diz, eu sei que eu vou a Roma. E ainda está indo, de certa forma, por uma liberalidade, podia fugir naquele tempo, mas eu não vou fugir, eu vou ter que pregar lá em Roma. Tem cristãos em Roma que precisam ter a carta de Romanos, né? Então tu vê toda uma situação assim que há 2000 anos aconteceu e hoje esse mesmo Deus está conosco. E nos ajudando talvez de uma forma ainda muito mais, como é que eu dizer assim, mais majestosa, porque naquele tempo a situação era, as penas eram muito mais violentas, né? Não que hoje não tenha, mas a pena de morte, de cruz, era uma coisa que estava diante do cristianismo. Hoje nós não temos isso, não. Graças a Deus, pelo menos por enquanto, né, irmãos? Por enquanto temos a liberdade ainda. Né? Ainda temos uma opção, Cristo é uma opção, né? Mas é a opção melhor do mundo, é a única opção, né? Mas nós sabemos que hoje está se levando para o lado de ter várias opções. Respeitamos as opções, mas Cristo é a única que dá a eternidade, né, irmãos? Não existe nada. Sem Ele nada somos. Nada somos, né? Amém. Que bênção, Isso aí. meu Deus. Vamos então, chegando ao final. Chegando ao final do nosso podcast, mas, meu Deus, que Foi uma bênção. bênção. Agradecemos Glória a ao Deus. Senhor pela sua presença. Agradecemos Que imensamente. a graça do Senhor venha ser abundante sobre a sua vida, na Amém. frente do seu ministério. Que venham colher muitos frutos, muitos Verdade. testemunhos, né? E que a sua vida, o seu testemunho venha edificar cada um que esteja assistindo, que possa levar um exemplo através da sua vida, né? E que possa haver essa transformação do Espírito Santo, que nós estamos comentando aqui através daqueles que estarão assistindo. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado. Amém. Obrigado mesmo, queridos Alexandre e Tirce, né? Para mim foi um prazer muito grande. Que vocês também possam crescer, esse programa possa chegar a muitos lugares. Amém. 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 Glória a Nos Deus. corações, as Amém. vidas, né? Deus abençoe. Deus Amém. E abençoe. assim Poderosamente. E assim encerramos. encerramos. Até a próxima. Até a próxima.